Existe apenas uma única forma do ser humano estar vivo e sentir-se vivo nesta vida. Se ele tiver o seu espírito ativo, se ele for intuitivo, uma pessoa sensível às questões elementares da vida, uma pessoa que tem uma fluidez, uma mobilidade dentro de si. Assim o ser humano estará vivo nesta vida, se sentirá vivo. A vida terá um sentido para ele, porque daí não será um robô social. Observemos as pessoas hoje. A maior parte delas parece robôs. Robôs programados pelos modismos, pelas ideologias, pelos prazeres, pelos apetites imediatos, pela ganância, a vaidade, a arrogância. As pessoas são dominadas, são predeterminadas a serem de uma determinada forma, seguindo impulsos artificiais, impulsos mecânicos, que objetivam apenas vantagens, as aparências, a projeção, o imediatismo. Existe ali uma grande fraqueza. Por causa da fraqueza, a vida se retira do ser humano. Ele se torna uma criatura oca, que está apenas no cérebro, no cabeção, buscando aquilo que todos buscam. E daí o indivíduo se torna um alienígena na sua própria vida. Se torna um extraterrestre para si próprio, um estranho. E daí não se sente vivo, se sente morto. A vida passa a ser algo mortificante. O indivíduo vai desperdiçando o seu tempo, as suas energias, sentindo-se cansado, desestimulado, doente, desequilibrado emocionalmente. Isso é observado facilmente hoje. A maior parte das pessoas é constituída por robôs. Robozinhos que estão ali no dia a dia, na rotina, fazendo apenas aquilo que está programado ali no software mental. Porque a mente, ela é uma esponja que vai absorvendo as ideias, os pensamentos, a partir dos exemplos observados no ambiente externo. A maioria das pessoas olha apenas para fora, não consegue olhar para dentro de si. Porque para olhar para dentro de si, para sentir o que tem dentro de si, faz-se necessário intuição, inteligência emocional, o sexto sentido. Trata-se de algo que vai para além das faculdades mentais. A intuição transcende as faculdades mentais. E apenas por meio desta intuição, desta vida interior, da inteligência emocional, do sexto sentido, que o ser humano se sente vivo, que ele deixa de ser um robô programado, um robô que é meticulosamente colocado num trilho coletivo para seguir com os demais, sem pensar, sem refletir, sem analisar as coisas com os próprios olhos. E quando se segue num trilho coletivo junto com os demais, sem ter um caminho próprio, mas estando no trilho dos demais, com os demais, não se pode sentir a vida, não se pode sentir vivo. O ser humano não pode se sentir vivo assim, mas experimenta em si um sentimento mortificante. O ser humano se torna um morto. É como já disse Cristo há 2000 anos. Deixai aos mortos enterrarem os seus mortos. Essa frase, ela é gigante, de um valor, de um significado gigantesco. Agora, não sei se foi Pedro, agora me desculpem se eu errar aqui o nome do discípulo, mas um dos discípulos que foi chamado por Jesus quis primeiro enterrar um dos seus parentes, e Jesus falou: não, venha, siga-me, estou te chamando agora. Deixai aos mortos enterrarem os seus mortos. É assim
Quando a vida nos chama, não podemos deixar para depois. Temos que obedecer, temos que atender naquele momento, naquele instante, porque depois será tarde demais. Se o discípulo não tivesse seguido Jesus naquela hora, deixando para trás todo o resto, teria perdido o bonde, como se diz. Teria perdido o passo da sua vida e não teria cumprido o que estava predestinado para ele. Então, na vida é assim. Precisamos estar prontos, dispostos, soltos, leves e livres para quando a vida nos chamar. E somente podemos ter esta sensibilidade para compreender, para ouvir e entender os chamados da vida, se tivermos dentro de nós a intuição atuante. E somente por meio desta intuição que é possível se sentir vivo. Então é a pergunta deste vídeo. Como sentir-se vivo? Como estar vivo nesta vida? É preciso estar vivo nesta vida. Não podemos estar mortos aqui. A maior parte das pessoas está morta já. As pessoas andam, elas caminham, elas trabalham, elas correm de uma forma maluca de um lado para o outro, as pessoas se atropelam, as pessoas se devoram, mas estão mortas espiritualmente. Existe ali apenas a reação cega. Existe ali a marcha em ponto morto. Mas não a vida, não a consciência, não a atitude, não a percepção, a sensibilidade, a intuição. Os seres humanos nesta vida moderna tornaram-se verdadeiros zumbis. Vem ocorrendo cada vez mais uma zumbificação da vida. Os seres humanos estão zumbificados, mortos por dentro. Já não existe mais espírito atuante, apenas a mente no ponto morto, apenas o cabeção, o piloto automático, no trilho coletivo onde todos estão como trenzinhos, uns atrás dos outros seguindo para a mesma direção. Esta é a representação do que virou a vida humana, de pessoas não prontas ao chamado da vida. A vida vai lá e chama, mas o ser humano sempre deixa para depois porque tem algo mais importante para fazer. Às vezes a vida vai lá, bate a porta do ser humano ou quer acordar, mas primeiro ele precisa trabalhar mais, economizar mais dinheiro, fazer isso, alcançar a projeção pessoal, o crescimento na carreira, não que não se possa dedicar às questões da carreira, mas é preciso estar desperto e atuante, e ativo e sensível aos apelos e aos chamados da vida. Quando a vida bate à nossa porta, precisamos logo segui-la, fazer o que ela nos pede. E ela nos toca na intuição, na vida interior. E somente quem tem intuição e vida interior está vivo. E somente quem está vivo é que pode compreender a vida. Quem está morto dentro de si não compreende a vida. A vida é algo estranho para os mortos. A vida é algo alienígena, extraterrestre para os mortos, que estão presos às pequenas coisas da vida, as coisas comezinhas do dia a dia, aquilo que todo mundo faz. Não estou dizendo que não se possa e que não se deva viver em sociedade. Precisamos viver em sociedade, estamos aqui encarnados na matéria grosseira mais densa, precisamos trabalhar, nos sustentar, precisamos fazer determinadas coisas que todos fazem, mas com vigilância, mas com intuição, com sensibilidade para não adormecer, porque a vida em sociedade, nas suas particularidades, nas suas pequenas coisas, não pode nos adormecer, não pode mortificar o nosso espírito.
E o que mortifica o espírito do ser humano é o excesso de mente. É o excesso de mente. O uso unilateral do raciocínio, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Quando o ser humano passa a atuar na vida apenas com o raciocínio, a vida interior ela é negligenciada, ela adormece e por fim não se ouve mais nada que vem de dentro, porque nada mais ecoa lá dentro, porque o ser humano reprime isso, dedicando-se apenas às questões da matéria grosseira mais densa, não que as questões da matéria grosseira densa não possam ser levadas a sério. Só não podem se tornar o suprassumo da vida de alguém. Como eu já disse, o problema não é o dinheiro, mas o dinheirismo. O problema não é a matéria, mas o materialismo. O problema não é buscar certos confortos na vida em sociedade, mas é querer viver apenas na zona de conforto. Aí é que está o problema. Quando o ser humano prioriza apenas as suas necessidades materiais mais grosseiras, colocando de lado a vontade do espírito, colocando os desejos da mente no lugar da vontade do espírito. Daí o indivíduo perverte tudo, se torna alguém deslocado e desfocado, que não compreende a vida. Daí a vida chama o ser humano, mas ele não atende, ele não obedece, ele não segue os chamados da vida e acaba se perdendo completamente. E por fim, não se sente mais vivo, se sente morto, porque a maior parte das pessoas hoje se sente morta. Isso se observa na feição delas. Existe hoje uma estagnação, um enrijecimento. As pessoas estão atrofiadas na sua vida interior. Por isso toda essa loucura da vida moderna, por isso essa sexualidade maluca e depravada, por isso este dinheirismo, este materialismo, esta busca pelos prazeres, a ostentação, a vaidade, a ganância. Tudo isso é praticado de forma tão maluca porque as pessoas já não sentem mais nada dentro de si, querem sentir algo. E daí acabam exagerando, acabam promovendo um desvio completo da sua percepção, da sua forma de enxergar a vida, de tal maneira que tudo acaba sendo invertido e pervertido, porque falta justamente essa sensibilidade interior que confere o olhar, o rumo, o direcionamento, a orientação necessária para fazer o que precisa ser feito nessa vida. Então, como se sentir vivo? Ora, o ser humano somente pode se sentir vivo se ele pratica a sua verdadeira espiritualidade, pautada na intuição, não no raciocínio apenas. A vida religiosa dos dias atuais, onde existe apenas o cabeção ali, não tem nada a ver com esta espiritualidade saudável da qual falo aqui, que faz com que o ser humano se sinta vivo. O ser humano somente vai se sentir vivo se viver a vontade do seu espírito, que não tem nada a ver com os desejos do cabeção, porque estes desejos acorrentam, amarram, por fim a vida interior ela é engessada, estagnada, enrijecida. E daí o que resta é esta estagnação e sentimento de morte e de mortificação. Somente através de uma vida interior ativa que se pode sentir-se vivo. Somente em espírito que o ser humano se sente vivo. Se ele permite o seu espírito adormecer, se sentirá um morto nesta vida que enterrará os seus mortos, como Cristo já disse há 2000 anos. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!